Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, convido aos irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Localize na sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Gostaria de ler dos versículos 25 até o versículo 32. Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Diz assim o texto: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Quantos podem adorar a Deus por esta palavra gloriosa nessa noite? Queridos, em poucos minutos eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado ao meu coração no texto do livro dos Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 16, um texto bastante conhecido de toda a igreja, dos irmãos. Porém eu quero extrair algumas coisas interessantes destes versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, precisamos ressaltar que este episódio acontece na segunda viagem missionária, na qual o apóstolo Paulo, enviado pelo Espírito Santo de Deus, fora até as partes da Macedônia. A princípio, segundo a Bíblia Sagrada, a ideia de Paulo era de pregar a palavra de Deus na Ásia, mas a própria palavra de Deus vai nos mostrar que pelo Espírito Santo, Paulo foi impedido de atravessar o continente e pregar naquela ocasião para os asiáticos, para aquelas pessoas que moravam naquela região da Ásia. Mas numa certa noite, Deus revela para o apóstolo Paulo uma visão na qual um homem da Macedônia clamava fortemente para que ele pudesse levar a palavra de Deus até aquele povo. E o que me chama a atenção é que Paulo, além de ser um homem muito letrado, muito estudado, como ele era, ele também era sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E por ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, ele obedece a palavra do Senhor, e agora ele deixa de ir para a Ásia,
mas ele vai agora para as partes da Macedônia, e ali ele vai começar, como diz alguns estudiosos, a missão mais dolorosa que ele já enfrentou no seu ministério. A segunda viagem missionária, na qual está inserido o capítulo 16 de Atos, foi a missão mais dolorosa do ministério do apóstolo Paulo, porém, também foi a que deu mais frutos para o seu ministério. Aqui no capítulo de número 16, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo pregando a palavra, orando pelas pessoas, batizando as pessoas nas águas. Nós vamos encontrar libertação, nós vamos encontrar cura, nós vamos encontrar diversas coisas que acontecem aqui, que evidenciam que há fruto no ministério daquele que prega a palavra de Deus e faz a sua vontade. Quando nós lemos o capítulo 16, nós começamos a entender o trabalhar de Deus na vida do apóstolo Paulo e também do seu companheiro Silas. Eles foram enviados para ali, e a Bíblia diz que quando eles chegam na cidade de Filipos, uma cidade grande daquela época, uma cidade muito visitada, uma cidade que era politicamente estratégica naquele lugar. Quando eles chegam ali, a Bíblia diz que eles saem para um momento de oração, e quando eles vão orar, eles encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela estava trabalhando, mas quando eles saem para a oração, em uma praça pública, a Bíblia vai dizer que ele encontra as mulheres ouvindo a palavra que saía da boca dos apóstolos. A palavra que saía da boca dos apóstolos entrava como uma espada aguda no coração daquelas mulheres, e a palavra vai dizer no versículo de número 14: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo pregava. Sabe qual é o segredo, irmão, da minha vitória e da tua vitória? É você e o seu coração estar atento àquilo que Deus está falando com você. Porque não adianta a gente vir somente ao culto pensando em outras coisas, colocando nosso coração nas preocupações do dia a dia, enquanto o culto está acontecendo, enquanto a palavra está sendo ministrada, através dos louvores, através da pregação da palavra. Às vezes o nosso coração está distraído, a nossa mente está longe, mas nessa noite eu quero pregar para um povo cujo coração está como de Lídia, está um coração aberto para ouvir aquilo que Deus está falando nessa noite. Quantos vieram com o coração aberto aqui para ouvir aquilo que Deus está falando com você nessa noite? Aleluia. Lídia estava com o coração aberto para ouvir aquilo que estava sendo pregado, e diz o texto que quando ela ouvia aquela palavra, o coração dela ardeu tanto, o coração dela se moveu tanto, que no versículo 15, vai a Bíblia dizer: depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou-lhes dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Irmão, não tem como quem não conhece a Jesus não convidar ele para entrar na sua casa. Aleluia. Quando Lídia sentiu o coração dela ardendo, a primeira atitude que ela teve é convidar aqueles homens para irem para a sua casa. Aleluia. E aqueles homens estavam representando a palavra do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Elas queriam mais da presença de Deus e daquela palavra que eles estavam pregando. Aleluia.
Eles vão até a casa de Lídia, ficam um tempo ali, e depois a Bíblia diz que eles vão sair novamente para a oração. Glória a Deus. Eles eram pautados na palavra e na oração, irmãos. Saíram para orar, e quando saíram para orar, eles encontraram uma mulher, uma jovem, que a Bíblia chama de pitonisa, uma adivinhadora. E enquanto eles estavam andando, saindo para a oração, a Bíblia diz que aquela adivinhadora, que era serva de alguns homens daquela cidade, que dava lucro para aqueles homens adivinhando algumas coisas, saía gritando atrás de Paulo e de Silas, dizendo: estes que vos pregam a palavra são servos do Deus Altíssimo. Muito embora o que ela estava dizendo era verdade, porém a intenção do inimigo era de trazer ao coração de Paulo e Silas uma prepotência, talvez, uma arrogância. Talvez se Paulo e Silas não tivessem preparados, não tivessem sido enviados pelo Espírito, talvez eles podiam, pastor Carlos, se engrandecer dizendo: olha, ela está reconhecendo que Deus é na nossa vida, ela está reconhecendo que nós somos homens de Deus. Talvez poderiam ter empolado o peito, poderia ter trazido a fama para si, poderiam ter ficado alegres com aqueles elogios, mas a Bíblia nos mostra que eles fizeram diferente. Eles não atribuíram a glória que é de Deus para ele, porque Deus, irmão, pode dividir qualquer coisa conosco, mas menos a sua glória. A glória é dele. Você prega, mas a glória é dele. Você canta, mas a glória é dele. Você rege, mas a glória é dele. Você serve, mas a glória é dele. Você toca, mas a glória é dele. Aleluia. Eu posso fazer o que for na obra de Deus, irmão, mas eu tenho que reconhecer que a glória não é minha, a glória não é tua, a glória é do Senhor. Tudo é dele, para ele e por ele são todas as coisas. E a Bíblia vai nos dizer que, no determinado momento, no versículo aqui 18, no versículo 17, esta seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, olha que interessante, em vez de ele se exaltar por causa dos elogios, ele se perturbou. Aleluia. Ele se perturbou porque sabia que a intenção do inimigo era encher o seu coração de ego. E quando ele se perturbou, conhecendo quem estava usando aquela jovem, voltou-se e disse ao Espírito, veja que não disse para a jovem, disse para o Espírito que agia sobre ela: aleluia, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Oh glória, aleluia. Eu quero profetizar que vai haver libertação aqui nessa noite. Eu não sei se é dentro da tua casa. Hoje nós estamos no culto da família, e é o último culto da família do ano de 2024. Aleluia, daqui a 2 dias nós já estaremos rompendo este ano de
de 2024 estaremos adentrando ao novo ano, e quem sabe ainda este ano, ainda em 2024, alguém está pedindo uma libertação da parte de Deus. E assim como diz a palavra do Senhor aqui, que Paulo teve autoridade de expulsar aquele espírito da vida daquela jovem, eu quero de olhos abertos profetizar sobre a vida de alguém aqui nessa noite, esteja aqui no templo, ou seja na sua casa, você que está acompanhando pelas redes sociais, que vai haver libertação dentro da tua casa, dentro da tua família, no meio da tua parentela, vai ter libertação. Quantos podem glorificar ao Senhor nessa noite? Porque, irmão, evangelho que não tem libertação de vidas e de alma, não pode ser evangelho de Jesus. Evangelho que a pessoa continua possessa, não pode ser evangelho de Jesus. Nós servimos a um Cristo que cura, que liberta, que transforma, que salva e que está preparando para levar para o céu. Quem ainda acredita nesse evangelho, levanta a mão e adora. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: eu creio no evangelho que liberta. Eu creio no evangelho que liberta. Aleluia. O evangelho que arranca a pessoa lá do monturo, lá do lamaçal do pecado, da onde ninguém imagina. Alguém olha e diz: vai morrer aí, vai acabar aí, vai morrer nas drogas, vai morrer na prostituição, vai morrer na bebedeira. Aí só para confundir alguém, Jesus vai lá e salva. Aleluia. Jesus vai lá e arranca, traz para dentro da igreja, dá um banho de sangue. E aí a Bíblia diz: e coloca sentado junto com os príncipes e com as princesas. Esse é o evangelho que eu conheço, esse é o evangelho que eu prego, esse é o evangelho que esta igreja prega, esse é o evangelho que o nosso pastor prega, esse é o evangelho de Jesus Cristo. O ano ainda não acabou, Jesus ainda pode libertar. Oh, aleluia. E na mesma hora, o espírito saiu dela. Aí aconteceu algo interessante aqui, e eu quero ir bem rápido, por causa das horas. Aconteceu que o texto, ele vai nos dizer que vendo, olha o 19, interessante. E quando saiu dela, e vendo os seus senhores, que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça pública na presença dos magistrados. Ela servia a alguns homens que, através daquele espírito maligno que era sobre ela, agaranhava lucro para eles. Quando eles viram que o espírito saiu dela e que ela já não adivinhava mais nada, porque era pelo espírito maligno que ela adivinhava, agora ela está liberta. E aí os senhores olham e dizem: não podemos mais ter lucro
com ela, porque é assim que o diabo fica, quando ele perde, aleluia, o domínio sobre alguém, ele fica revoltado, quando ele perde o domínio sobre uma pessoa, e louvado seja Deus, porque você está aqui nessa noite, porque você, assim como essa jovem, mais um que o diabo perdeu, aleluia. E eles olharam e disseram: vamos mandar prender esses dois homens. Afinal de contas, eles bateram de frente contra o sistema, pastor. Bateram de frente contra o sistema. Irmãos. E bater de frente contra o sistema, às vezes acontecem algumas retaliações. Porque evangelho, irmão, não é só andar por caminhos retos e cheio de flores, não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, diz o Senhor Jesus. Para fazer direito, para pregar o evangelho genuíno, às vezes a gente vai ter que passar por momentos difíceis. Eu disse aqui no começo da mensagem que essa viagem missionária do apóstolo Paulo, mais precisamente em Filipos, foi a viagem mais dolorosa, porque aqui nós vamos ver que Paulo e Silas são presos porque estavam fazendo a obra de Deus, porque estavam ganhando almas para o Senhor. Quando chegou em Filipos, ele não receberam eles com uma coroa de flores, não receberam eles com um punhado de prata, um punhado de ouro, com vestes reais, não, mas receberam eles com açoites. E a Bíblia diz que quando levaram eles à praça pública, disseram: olha, estes dois homens estão aterrorizando a nossa cidade, estão perturbando o nosso povo. Haja vista que a nossa cidade é uma colônia romana, nós estamos acostumados com os dogmas de Roma, com os dogmas romanos, e esses dois homens vêm pregando um tal de Jesus que cura, que liberta, que salva, que sara, e eles vêm trazendo perturbação para a nossa cidade. Prendem eles, mas antes de prender, a Bíblia diz: e mandaram açoitá-los com vara. Diga assim: açoitá-los, está fraco, açoitá-los com varas. Irmão, você não sabe o que é isso. Uma vara comprida, irmão, fina, ela começa o diâmetro um pouco maior na ponta, numa extremidade, e vai afinando até a outra extremidade, feita de um caniço, que era dobrável, mas não se quebrava. Cada batida que dava nas costas de alguém, irmão, não ficava só o vergalhão, não, arrancava um pedaço da pele. Paulo e Silas foram açoitados com vara. A pele de Paulo e Silas ficaram em carne viva. Você sabe o que é isso? Apanhar quando você cometeu um crime, quando você fez alguma coisa, é até aceitável, porque você está recebendo uma punição que você mereceu. Agora, ser açoitado por estar pregando a verdade, por estar fazendo a vontade de Deus, aí eu quero ver. Aleluia. Açoitaram. Versículo 21, e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-se-lhes a veste, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo dado muitos açoites, não foi poucos, foram muitos açoites.
que não estivesse certeza da chamada, iria pensar naquela hora: será que era para ter vindo para cá mesmo? Será que era isso que Deus queria, porque eu fiz o que era certo e estou recebendo a punição? Mas os nossos caminhos e os nossos pensamentos não são os caminhos e os pensamentos do Senhor. Aleluia. Foram açoitados. E o versículo 23: e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmão, presta atenção nisso aqui. Você talvez não deve saber como eram as prisões daquela época, mas não eram iguais às prisões de hoje. Mas aquela época, principalmente as prisões romanas, elas eram cavadas geralmente em rochas, e eram prisões que tinham degraus, nas quais as celas mais frias e mais fétidas ficavam lá no calabouço, lá no fundo, aonde não tinha condições de chegar luz do sol. Quando mandaram prender a Paulo e a Silas, não mandaram colocar nas primeiras celas quando se entrava na prisão, mandaram colocar na cela mais fétida, na cela mais interior daquele cárcere. E, além disso, quando chegaram na cela, mandaram prender os tornozelos e as mãos de Paulo e Silas num tronco. Agora você imagina, colocavam eles de joelhos, colocavam as duas pernas sobre um tronco, e nesse tronco cabia exatamente o tornozelo da pessoa, e quando colocava-se o tronco um em cima do outro, e o tornozelo por dentro daquele buraco, do outro lado colocava-se tipo de uma cadeia, alguma coisa para amarrar, uma algema nos nossos dias de hoje, e amarravam ali os calcanhares, e também colocavam as mãos e amarravam. Ou seja, não tinha como fugir. Agora, irmãos, imagine vocês açoitados, com o corpo todo dilacerado, numa posição dolorosa, passando dias e dias na mesma posição, sem poder se deitar para dormir, ter que dormir na mesma posição. Eu fico imaginando as cãibras, eu fico imaginando as febres que eles enfrentaram, eu fico imaginando as dores que eles tiveram que enfrentar, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia não diz que eles abriram a boca para murmurar, para praguejar, para reclamar de alguma coisa, não. O que a Bíblia me diz é que em um determinado momento, Paulo olha para ele, olha para Silas, Silas olha para ele, olha também para Paulo, e um diz para o outro: ei Paulo, ei Silas, como é que você está? Eu estou bem, estou todo machucado, estou preso, estou com cãibra, eu estou aqui num momento difícil, mas vamos fazer uma coisa, já que a gente não pode sair daqui, vamos fazer o nosso culto aqui mesmo, vamos adorar aqui mesmo, vamos cantar aqui mesmo, vamos orar aqui mesmo. Sabe o que me chama a atenção? É que no momento mais difícil da história, em vez deles reclamar, pastor Carlos, eles falaram: vamos fazer um culto. Oh, aleluia.
Irmão, no momento mais difícil da tua história, em vez de reclamar, começa a adorar a Deus. Renda o teu culto ao Senhor. Aleluia, começa a glorificar. Pastor, está difícil, tu não sabe o que eu estou passando, mas o Senhor que te trouxe aqui, Ele sabe. Abre a tua boca, faz o teu culto para Deus, adore. Aleluia, aleluia. Começaram a cantar, versículo de número 25, estamos caminhando aqui para o final, versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos irmão, lembra que eu falei aqui que eles foram colocados no cárcere interior? Desciam-se as escadas e eram colocados lá no fundo. Eles começaram a cantar lá, pastor João. Começaram a orar lá. Só que para ouvir a voz deles cantando lá, os presos tinham que colocar o ouvido na parede. Ou seja, o que eles estavam fazendo, o culto que estava acontecendo lá embaixo, chamou a atenção de quem estava aqui em cima. Oh, aleluia. O culto que estava acontecendo lá dentro da prisão, lá no cárcere interior, chamou a atenção de quem estava em cima. Alguma coisa está acontecendo lá embaixo. Aí alguém diz, eles estão gemendo, eles talvez estão chorando. Não, vou conjecturar aqui, tá? Não, eu estou ouvindo outra coisa. Eu estou ouvindo alguém cantando. Mas não pode, estar preso. Como é que vai cantar quem está preso? Quem está todo ferido, está machucado? Mas não, eu estou ouvindo uma canção. Tem alguém cantando lá. Oh, quantos vieram adorar a Deus aqui nessa noite, meu irmão? Tem alguém cantando, aonde possivelmente teria murmuração, reclamação, choro, pranto. Tinha alguém adorando, tinha alguém cantando, tinha alguém reconhecendo a magnitude do Deus Todo-Poderoso no momento mais difícil da vida. Aleluia. Aí olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Eles estavam cantando, e os presos, talvez a voz que saía lá do fundo agora, eles ouviam: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E a voz vindo lá do fundo, e os presos escutando: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Irmão, olha para mim aqui. Enquanto eles cantavam, é claro que não era este hino, mas só para conjecturar, aí o versículo 26 acontece. E eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? Todos juntos, para a gente poder caminhar para o final. Todos juntos. Versículo 26 do capítulo 16. Vamos lá? 1, 2, 3. E de repente, e as portas, e foram soltas as prisões. Agora isso aqui eu acho tão tremendo, pastor Carlos. Por quê? Porque aqui diz a Bíblia que
quando eles cantavam, de repente, pastor Jefferson, começou um terremoto. Todo mundo aqui conhece terremoto, né? Irmão, o que é terremoto? A grosso modo, terremoto é quando as placas tectônicas da crosta terrestre, elas se movimentam. Ou elas vão se movimentar para frente e para trás, tendo um deslocamento. E aí elas se tocam uma na outra, ou então por fricção. Quando elas raspam uma na outra, uma placa de um continente raspa na placa de um outro continente. E aí acontece o quê? O terremoto. Só que o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o terremoto não veio de baixo. Vou repetir isso aqui. O terremoto não foi as placas tectônicas que se moveram. Elas estavam paradinhas lá. Aleluia. Mas quando a terra não faz, pastor Carlos, o céu faz. Eu vou repetir porque acho que só meia dúzia entendeu. Quando a terra não pode fazer, aí o céu decide fazer, irmão. Oh, aleluia. Quando aqui na terra não se pode mais fazer nada, aí o céu entra em ação. Como você fala isso, pastor? Que base em quê? Na Bíblia. E de repente, diga comigo, sobreveio. Irmão, pelo português o mínimo que eu sei, essa palavra sobreveio é a palavra sobre, é por cima de alguma coisa. Se fosse sob, com B mudo, era embaixo. Mas como é sobre, é por cima. Então sobreveio. Então está dizendo que o terremoto não veio de baixo, veio de... Aleluia. Aleluia. E olha só que mais interessante ainda. O terremoto veio de cima, pastor Ulisses. E eu fiquei perguntando, mas Deus, que terremoto é esse? Que derruba a porta, que abre porta, diga, abre porta, quebra a cadeia, mas não derruba a parede. Alguém já está entendendo? Que terremoto é esse? Paulo e Silas estavam presos aqui, com os pés aqui, com as mãos aqui, com as cadeias, e aí veio o terremoto, caiu das suas mãos e dos seus pés os grilhões, as portas se abriram, mas as paredes continuaram de pé. Diga para quem está do teu lado, só pode ter vindo de Deus, só pode ter vindo de Deus. Se Deus precisar mover a terra, aleluia, em teu favor nessa noite, Ele vai mover. Se Ele precisar abalar os alicerces para poder abrir a porta para você, Ele vai abrir. Se precisar de Ele balançar a terra, Ele vai fazer. Sobreveio. Sabe o que Deus está me dizendo aqui através do seu Espírito? É que tem pessoas em que Deus está precisando abalar a estrutura da tua casa. Mas não fica com medo não, porque quando o terremoto vem de cima é para colocar as coisas no lugar. Oh, aleluia. Quando o terremoto vem da terra, às vezes as coisas se abalam e caem. Mas quando o terremoto vem de cima, é para colocar as coisas no lugar. As portas se abriram, as cadeias caíram. E o 27 diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, achando que os presos já haviam fugido. 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. 29, e pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo,
e prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Você percebeu que o terremoto veio para colocar as coisas no lugar? Através desse terremoto uma família foi salva, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Através de um terremoto uma família que estava perdida encontrou a luz. Através do terremoto Deus arrancou uma família que estava provavelmente perdida e trouxe ela à salvação. Oxalá que nessa noite Deus ele envie um terremoto do céu que possa abalar as nossas estruturas, para que a tua casa seja salva, para que o teu filho seja liberto, para que o teu esposo seja curado, para que a tua casa possa passar e atravessar este ano ainda glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite, você que ouviu essa palavra, e você nessa noite entendeu que às vezes os terremotos que acontecem na tua vida não é para te matar, que as adversidades não é para te colocar no chão, mas é para te trazer mais perto de Deus. E talvez você entrou aqui nessa noite precisando de ter um encontro com Jesus. E eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que gostaria de dar um passo para Cristo. A primeira pessoa que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Deixa o Senhor agir na tua vida. Não saia daqui sem ter um encontro real com Ele. Tem alguém aqui nessa noite? Algum visitante? Alguém que já está vindo alguns dias, alguns cultos, mas ainda não se decidiu por Jesus? A noite é essa. A oportunidade está aberta. Jesus ele te ama e quer salvar a tua vida e a tua família, assim como salvou a desse carcereiro e de toda a sua família. Tem alguém? Se não tiver, que Deus possa lhe conceder uma outra oportunidade. Quero fazer uma oração com a igreja, autorizada pelo nosso pastor. Curve a sua cabeça, fale com Deus agora. Talvez você tenha alguém na tua família que está precisando de libertação, que está precisando de ter um encontro com Deus. Esse é o momento. E que se Deus precisar mandar um terremoto lá, para quebrar os grilhões, para quebrar as cadeias, para abrir as portas, Ele vai mandar. E você vai ter a alegre surpresa de ter essa pessoa ao seu lado, adorando e exaltando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Meu Deus, assim como Tu fizeste na vida daquela mulher chamada Lídia, na vida daquela pitonisa adivinhadora com libertação, na vida, Senhor, daquele carcereiro e toda a sua casa foram alcançados pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, os meus irmãos estão orando nesta hora. A igreja clama por salvação, por libertação.
Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vai, Senhor, entrando na família, vai entrando, Senhor, no lar desse meu irmão, vai entrando, Senhor, na parentela, vai, Senhor, trabalhando, libertando, Senhor, do álcool, das drogas, essa pessoa que está em casa, Senhor, meu Deus, que está nos assistindo pelas redes sociais, Pai querido, visita ela agora, liberta ela agora, transforma ela agora, quebra as cadeias agora, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que tu podes fazer. Este é o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta, o evangelho que quebra cadeias, o evangelho que liberta e que cura. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, promover libertação, salvação, cura, e continua abençoando esta igreja, Senhor, como o Senhor tem abençoado, e que possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Quantos creem, pode dizer amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.